Olá pessoal, vamos começar mais uma aula sobre técnicas para esboço de um gráfico. Hoje nós vamos falar sobre transformação ocasionada pelo módulo. Então, quando nós aplicamos um módulo numa função, o que acontece com o gráfico dessa função? Então, considerando o gráfico de uma função conhecida y igual a f de x, aqui nós temos o esboço do gráfico dessa função, uma função y igual a f de x, uma função genérica. Ao considerar a função dada por y igual ao módulo da f de x, podem acontecer duas situações. Então, quando nós aplicamos um módulo a esta função y igual a f de x, duas situações podem acontecer. A primeira, y igual ao módulo da f de x igual a f de x, se f de x for maior ou igual a zero. A segunda situação é y igual ao módulo de x igual a menos a f de x, se f de x for menor do que zero. Então, o que isso quer dizer? Primeiro, os pontos cujas imagens são positivas, eles vão permanecer inalterados, então eles não vão mudar. Por que eles não vão ser alterados? Porque o módulo de um número positivo é ele mesmo. Então, o módulo de um número positivo é positivo. Então, isso significa que y é igual ao módulo da f de x igual a f de x, se f de x for maior ou igual a zero. Então, quando a imagem é positiva, ele vai permanecer o mesmo resultado, porque o módulo de um número positivo é ele mesmo. A segunda situação, os pontos cujas imagens são negativas são refletidos em relação ao eixo dos x. Então, em relação ao eixo x, pois o módulo de um número negativo é igual ao seu oposto. Então, nós temos que y é igual ao módulo da f de x, que é igual a menos a f de x, se f de x for menor do que zero. Então, se a imagem for menor do que zero, ou seja, um número negativo, nós vamos ter que essa imagem ela vai ser refletida em relação ao eixo do x, porque o módulo de um número negativo ele é sempre igual ao seu oposto. Então, o módulo de um número negativo é sempre igual ao seu oposto. Assim, o gráfico da função y igual ao módulo de x, ele é obtido refletindo em relação ao eixo x os pontos do gráfico da função que possuem imagem negativa. Então, vamos lá para a nossa função. Aqui nós temos o gráfico da função y igual a f de x. O que vai acontecer com os números onde a imagem é negativa? O que acontece? Onde eu tenho imagem negativa? Isso aqui, toda essa parte, a imagem é negativa. Então, essa imagem que é negativa, ela vai ser refletida em relação ao eixo do x. Ó, então, o que estava aqui embaixo foi refletido para cá, para cima, em relação ao eixo do x. Ou seja, o que está no quarto quadrante é refletido para o primeiro quadrante. Se tivesse no terceiro quadrante, ela seria refletido para o segundo quadrante. Vamos aos exemplos. Primeiro, esboce o gráfico da função y igual ao módulo de x menos 2. Bom, então nós vamos pensar primeiro lá na função y igual a x menos 2. Y igual a x menos 2, ela é uma reta crescente, porque o sinal de x aqui é positivo, e ela passa em x igual a 2. Então, quando x é zero, o y é menos 2. E quando o y é zero, o x é 2. Então, aqui está a minha reta crescente, x menos 2. Quando x é 2, o y é zero. Quando x é zero, o y é menos 2.
Então, eu tenho toda essa parte aqui, ó, que é negativa. O que vai acontecer agora? Essa parte ela vai ser toda refletida em relação ao eixo X. Olha lá, ó. Então, ela foi toda refletida em relação ao eixo X. Então, agora aqui em vermelho, nós temos o gráfico de y igual ao módulo de x menos 2. A imagem dessa função vai ser de 0 a mais infinito e o domínio ela é todos os reais. Agora, considerando o gráfico de uma função y igual a f de x, aqui está, o gráfico da função dada por y igual a f do módulo de x, ou seja, agora o módulo ele está dentro do argumento da função, é obtido replicando os pontos do gráfico de f que estão do lado direito do plano, ou seja, onde eu tenho x maior ou igual a zero, também do lado esquerdo do plano, onde nós temos x menor do que zero, através da reflexão em relação ao eixo vertical, então, em relação ao eixo y. Então, olha só, o que aconteceu? O eixo y ele serviu como um espelho e tudo que estava do lado direito se replicou do lado esquerdo da função. Ó. Então, tudo que estava do lado direito foi replicado para o lado esquerdo da função. Quando que acontece isso? Quando o módulo do x está dentro da função, ou seja, ele faz parte do argumento de f. Então, aqui são os dois gráficos. Ó. Eu tenho f de y igual a f de x e tenho o gráfico de y igual ao módulo de x. Tendo em vista que o módulo de um número positivo é ele mesmo, conclui-se que o gráfico permanece inalterado para os pontos cujos domínios são positivos, ou seja, quando nós temos y igual a f do módulo de x, que é igual a f de x, se x for maior ou igual a zero. Então, o que acontece? Onde eu tenho o x maior ou igual a zero, ó, então daqui para cá, o gráfico não se alterou. O gráfico alterou onde eu tenho o x menor do que zero. Desta forma, o gráfico da função obtida fica simétrico em relação ao eixo vertical. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o gráfico de y igual a f do módulo de x, ele é simétrico em relação ao eixo vertical, que é o eixo y. Segundo exemplo, esboce o gráfico da função y igual a raiz quadrada do módulo de x. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é em esboçar o gráfico de y igual a raiz quadrada de x. O que vai acontecer? Usando como base o gráfico da função y igual a raiz quadrada de x, vamos replicar todos os pontos do gráfico de f do lado direito, x maior ou igual a zero, no lado esquerdo, x menor ou igual a zero. Então, tudo que está aqui vai aparecer aqui do outro lado. Então, o eixo do y está refletindo todos os pontos. Ele está servindo como um espelho. Aqui, então, nós temos o gráfico de y igual a raiz quadrada do módulo de x. Terceiro exemplo. Esboce o gráfico da função y igual a 1 sobre o módulo de x. Primeira coisa que nós vamos pensar é esboçar o gráfico da função y igual a 1 sobre x. Então, aqui nós temos o gráfico de y igual a 1 sobre x. O que vai acontecer? Nós vamos replicar os pontos do lado direito, que estão no lado direito do gráfico,
para o lado esquerdo. Então, tudo isso que está aqui embaixo, ele vai passar para cá, para cima. Então, olha só o que aconteceu. Foram replicados os pontos do lado que estão do lado direito para o lado esquerdo. E aí, então, nós temos o gráfico de y igual a 1 sobre o módulo de x. Então, vamos fazer uma revisão. Nós temos um y, uma função qualquer, igual a A vezes a f de mx mais n mais b. Então, o que significa cada um desses coeficientes? Quando nós tivermos o a multiplicando a função, nós vamos estar alongando ou comprimindo ou inverte o gráfico verticalmente, certo? Quando nós tivermos o mx, então eu tenho lá dentro da minha função, nós vamos estar alongando, comprimindo ou invertendo o gráfico horizontalmente. E quando eu tiver o n, nós vamos estar deslocando o gráfico horizontalmente. E o b? Quando nós estivermos somando a nossa função 1b, significa que nós estamos deslocando verticalmente o gráfico desta função. Muito obrigada.